A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo, né? Meus irmãos, estavam vendo aí um vídeo do missionário Rodrigo Cruz, né? Estava vendo aí o vídeo dele, onde ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta, meus irmãos, querendo saber se está certo o cristão votar no Lula, um pastor apoiar o Lula. Ele fez um vídeo, né, meus irmãos, fazendo esse tipo aí de perguntas. E aí, meus irmãos, também estava vendo os comentários, né? Porque quando essas pessoas aí gravam vídeo, dentro de uma hora 400, 500 comentários. Eu tava também lendo os comentários, mas não tem um comentário que se aproveite, meus irmãos. Não tem um comentário que se aproveite. Essa é a situação dos cristãos nos nossos dias, né? Mas a palavra diz que quem não tem sabedoria, busque. Quem não tem sabedoria, busque, Deus dá liberalmente, né? E aí, meus irmãos, ele estava fazendo esse tipo de pergunta, né? Foi 27%, né? 27% do evangelho, dos cristãos evangélicos, né, que votou no Lula. E será, meus irmãos, que Deus vai condenar esse pessoal aí porque votou no Lula? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Meus irmãos, eu acho assim, que as pessoas que votam no Lula, os cristãos que votam no Lula, eles não olham pro lado mal do Lula, né? O lado mal é que o pessoal diz que ele apoia o aborto, que ele apoia o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, que ele é terrorista, que ele não é do lado de Israel. E o lado mal dele é isso aí, né? Mas o Lula, meus irmãos, ele tem dois lados, né? E eu creio que os cristãos que votam no Lula, eles votam olhando para o lado bom. O pessoal vota, os cristãos votam nele, olhando para o lado humano, né, do Lula. E eu creio que Deus não vai condenar essas pessoas, porque em momento algum os cristãos vão votar no Lula pensando no lado mal dele, mas de corpo e alma e coração, volta olhando ali pro lado humano dele, né? Pro lado humano que ele tem esses dois lados. Não sei, as pessoas dizem que ele tem esse lado aí de apoiar o aborto, o casamento de homem com homem, mas eu creio que os cristãos não vai votar no Lula olhando para esse lado, mas olhando para o lado humano. E aí eu creio que Deus não vai condenar pessoas assim, que está votando, mas está votando para o lado, olhando para o lado bom, né? Já tem pessoas que votam olhando para o lado mal dele. O gay, por exemplo, vota, né? Vota porque vê que ele apoia, né? Que eu mesmo não tenho certeza se ele apoia. Eu não tenho certeza se ele apoia, porque eu já vi ele falando que ele não apoia o aborto. Eu já vi ele falando. E aí, meus irmãos, eu creio também que o Lula, na idade dele, ele não apoia essas coisas. A pessoa na idade dele não apoia essas coisas. Nós sabemos como que eram esses homens assim antigos, né?
Eles eram rigorosos, eles não aceitavam esse tipo de coisa, por isso que eu não creio. E olhando também pro lado da palavra, depois eu quero ler assim para os irmãos, para nós, para que a gente venha a meditar, né? Então, meus irmãos, Lula ele tinha o seu lado humano, o lado bom. Quando o Lula pegou o governo, meus irmãos, um pacote de arroz de 5 quilos chegou a R$ 40. E o quilo do feijão chegou a 13. Isso no tempo do Bolsonaro, né? Quando o Lula pegou, estava nessa situação. E o Bolsonaro nunca fez nada para que viesse baixar. Por quê? Porque ele não tem um lado humano. Queria que alguém comentasse qual que é o lado humano do Bolsonaro, porque eu não descobri esse lado humano dele. Quando as pessoas, meus irmãos, estavam ali passando mal com o coronavírus, eles ficavam imitando, né? Imitando o povo. Ele ficava imitando. Será que isso é o lado humano? Será que isso é um lado bom? E meus irmãos davam risada das pessoas. Não é que nem eu já gravei em outro vídeo aí, ele dava risada. Então eu não vi lado humano do lado do Bolsonaro. Ele deixou escorrer solto. Com arroz, feijão, tudo caro, e ele deixou correr solto porque ele não tinha o lado humano. Ele não tinha nenhum lado humano. Ele não tinha lado bom. Ele era mau, ele era perverso. E aí, meus irmãos, olha aí depois que o Lula assumiu. Ontem, por exemplo, eu comprei quilo de arroz. Quilo de arroz, meus irmãos, a R$ 3,90. E o quilo de feijão a R$ 4,90. Veja a diferença. R$ 4,90 para 3 e a diferença é grande, né? A diferença é muito grande. E ele nunca fez nada para que baixasse o preço, né? Para que o povo fosse socorrido. Ele não fez nada. Então ele não tem esse lado humano. Já o Lula tem. Eu creio que as pessoas que votam nele votam com o coração, com a mente, voltado para o lado bom dele. E aí eu creio que Deus não vai condenar pessoas assim, né? Deus não vai, meus irmãos, condenar pessoas assim. E aí o Rodrigo Cruz, ele leu aos Efésios, né? Capítulo 5 e versículo 11, onde as pessoas não podem, meus irmãos, compactuar com pessoas que estão nas trevas, pessoas que é terrorista. Mas o mesmo Paulo que escreveu isso, ele escreveu também Romanos, capítulo 13, né? Você medita aí nas escrituras, no capítulo 13 de Romanos, que o mesmo Paulo que escreveu aos Efésios também escreveu aos Romanos. E aí eu queria que alguém me respondesse como foi que o Lula chegou ao poder. Queria que as pessoas meditassem no capítulo 13 de Romanos e me explicasse como que o Lula chegou lá no poder, não é? E aí, meus irmãos, eu vi também um pastor aí dizendo que alguém não, de maneira nenhuma, quem votou em Lula ficasse vendo o canal dele, ficasse vendo o canal dele, né? Ele não queria de jeito nenhum. E ele chamou tudo filho do diabo. Chamou tudo filho do diabo. Eu achei aquilo ali um absurdo, né? E aí veja, meus irmãos, o que é que a palavra diz. Eu vou ler aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 33 até o 37, para a nossa meditação.
Diz assim, meus irmãos: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer que o Lula já se encaixa aqui, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer que o Lula já se encaixa nesse versículo aqui que eu li. Pelos frutos dele, né? Ele já se encaixa aqui. Ele não, eu entendo que pela essa palavra, eu entendo que ele não apoia o aborto, não apoia não apoia o casamento de homem com homem, porque aqui diz que pela o fruto se conhece a árvore. A gente tem visto o que ele tem feito aí pelos pobres e continua fazendo. São frutos bons. E como é que ele pode apoiar essas coisas? Então essas coisas que o pessoal fala aí pode ser muitas invenções, né? Que o ser humano ele é mau, ele gosta de inventar as coisas. Meus irmãos, então nesses versículos que eu li aqui, não tem dois termos, né? Não tem dois termos. Ou dizer que a árvore é boa e tem um fruto bom, ou dizeis que a árvore é mau e tem seu fruto mau. Não tem dois termos. E aí, meus irmãos, continuando aqui. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens dizem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Você já viu por aí pessoas, ministros da palavra, abrir a boca e dizer: você vai pro quinto dos infernos? Você já viu falar isso aí? Você já viu o ministro falando isso? Meus irmãos, com essas pessoas assim que a gente tem que tomar cuidado, né? Pastor chamar os filhos de Deus, filho do diabo, que não quer de jeito nenhum que vá no canal dele, por quem votou no Lula. Quem votou no Lula? Meus irmãos, o Lula teve 27% da votação dos evangélicos. Será que Deus agora vai condenar esse povo? Será que vai? Eu creio que as pessoas, quando vai votar no Lula, é porque vê o lado humano dele, o lado bom, né? Olha as coisas, como é que estão baratas, né? Que eu já falei, comprei um quilo de feijão ontem por R$3,90. Arroz por R$4,90. E no governo do Bolsonaro chegou a 13.
chegou a 3 o quilo de feijão. E o pacote de arroz de 5 quilos chegou a R$ 40. Olha a diferença, né? Olha a diferença. E aí, meus irmãos, também vi uma pessoa aí falando que pelo 3 o Bolsonaro não deu um banho de sangue no Brasil. Então qual é o lado bom que esse homem tem? Qual é o lado humano que esse homem tem que eu não vi, né? Qual? Qual o lado bom? Meus irmãos, comente aqui, né? Comente aqui, compartilhe, dê seu like, não é? Porque as pessoas precisam ouvir a verdade, né? Não gostei dos comentários de ontem. As pessoas ficam comentando coisa com coisa, não tem sabedoria. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, busque que Deus dá liberamente. Amém? Então, meus irmãos, fica mais esse vídeo aí para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.